Além disso, além da universalização, o regime público traz a questão da modicidade tarifária, ou seja, é um princípio. Os órgãos reguladores ou a União têm mecanismos maiores de controle dos preços, das tarifas do serviço. Inclusive, existem aí mecanismos de compartilhamento dos lucros, de transferência e compartilhamento. Então, dependendo do quanto as empresas estão tendo de lucros que elas conseguem, ou pela eficiência econômica delas, ou por razões, por exemplo, de diminuir os impostos, etc., existem contas de fato, isso ser repassado para os consumidores no preço, né? E uma outra questão importante dentro do regime público, que para nós é essencial, é a questão da reversibilidade dos bens indispensáveis à prestação do serviço. O que é isso? Né? A empresa ela tem, no regime público, ela tem um contrato de concessão. Né? No regime privado, ela tem uma autorização que é um instrumento mais precário, com menos exigências e menos garantias. Quando esse contrato acaba, o contrato de concessão no regime público, quando o contrato acaba, aqueles bens que são essenciais à prestação do serviço, sem os quais não dá para continuar prestando, voltam à União. Né? Por quê? Porque esse serviço não pode ser interrompido. Então, e como a União tem a obrigação de garantir a prestação desse serviço, essa infraestrutura volta para a União. E isso para nós é muito importante, porque é extremamente essencial que a infraestrutura da prestação de um serviço como o da internet seja instrumento de política pública e esteja sob um ethos público, né? Que não se termine a concessão e a empresa possa vender essa rede para quem ela, enfim, para quem ela quiser, mesmo que existam aí limites de competição, limites de abuso de poder econômico, mas com um controle muito menor de como será vendida essa rede, por quanto será vendida essa rede, né? E além disso, o próprio compartilhamento dessa rede com outros que não a possuem, também é uma questão importante para a competição, né? Hoje no Brasil, a internet ela está concentrada, a prestação do serviço de internet, a gente pode dizer que 80% mais ou menos dos acessos ou do serviço, da prestação do serviço está concentrada em 3 empresas. Né? A concentração de mercado no setor de telecomunicações é comum, né? É uma redundância dizer isso. Mas na banda larga, e ainda pelo que ela significa, é mais sério ainda mais pelo fato de que as empresas teriam que compartilhar essas redes por preços justos e razoáveis e não fazem. Né? Até por uma falha regulatória da Anatel, que já deveria ter estabelecido isso melhor. Então, nesse contexto aí do que significa a banda larga no país, nós consideramos que o correto seria ela ser prestada sob regime público, com essas garantias, também porque ela é um serviço essencial, né? Ligado aí à concretização de direitos fundamentais do cidadão. E a Lei Geral de Telecomunicações é muito clara ao dizer que não serão deixados a prestação apenas sob regime privado aqueles serviços que sejam considerados essenciais. E para essa alteração, basta um decreto do Poder Executivo. Né? Ou seja, depois disso viriam procedimentos de plano geral de metas de universalização, plano geral de outorgas, enfim, que seriam mais burocráticos, mas a alteração em si é muito mais uma questão política mesmo, de se propor a construir esse modelo no país. Né? E com relação a essa questão da competição, e desse ethos público, esse controle público da infraestrutura, uma medida importante do plano, que precisa ser fortalecida pelo movimento de comunicação, que precisa ter muita atenção, foi a reativação da Telebrás. Né? A Telebrás foi reativada para gerir as redes, iluminar as fibras de estatais como Petrobras e Eletrobras e fazer a gestão de redes dentro do Plano Nacional de Banda Larga, fazendo parcerias com empresas e pequenos e médios provedores, aumentando a competição, porque ofereceria o link para esses pequenos e médios provedores, ofereceriam o serviço na ponta por preços mais acessíveis do que hoje as empresas fazem, inclusive sendo aí um novo ator para fazer talvez com que essas empresas baixassem o preço delas nesse compartilhamento de redes, né? Mas o que a gente vê hoje a Telebrás já anunciou que não vai conseguir atender todos os municípios que estavam planejados para esse ano por conta de contingenciamento orçamentário. Então estavam previstos aí 1.600 municípios,
1.683, eu acho, e ela colocou que provavelmente conseguiria atender só 800. Embora os contratos com a Petrobras já estejam quase firmados e que ela tenha realizado na última semana os pregões para conseguir fazer os enlaces e levar a conexão da Telebrás conseguir levar a conexão da Telebrás por outras redes. A gente vê um contingenciamento de verbas da Telebrás com relação à Telebrás e uma tensão maior entre a Telebrás e as empresas de telecomunicações, em que as empresas de telecomunicações estão neste processo levando mais vantagens ainda do que todo este processo de privatização, de leilão das telecomunicações, já tiveram todas as vantagens e ainda podem levar neste processo aí do Plano Nacional de Banda Larga mais vantagens. Com relação ao leilão, tem uma questão importante para a gente atentar, e até essa infraestrutura por onde o serviço é prestado, esse serviço que é concentrado aí, em 3 empresas, principalmente no país. No leilão da Telebrás, em 98, No leilão da Telebrás, em 98, teve uma avaliação de quanto valeria o sistema da Telebrás, o sistema Telebrás. Inicialmente, essa avaliação foi feita tendo em vista todas as redes, a possibilidade de as concessionárias que fossem comprar essas redes prestarem diversos serviços. Mas no debate do projeto de lei da Lei Geral de Telecomunicações, se decidiu que as concessões seriam apenas para a telefonia fixa. E com isso, a avaliação do quanto deveria ser pago por essas redes abaixou. E o sistema Telebrás acabou sendo comprado por 22,5 bilhões, quando essa avaliação inicial tinha sido de 40 bilhões. Mas eles prestariam só prestariam a telefonia fixa. 2 dias antes do leilão, isso em 98, 2 dias antes do leilão, foram assinados termos de autorização com essas empresas de telecomunicações, que davam a elas licenças das redes ligadas a outros serviços, como, por exemplo, as redes em que era possível prestar transmissão de dados de internet, né, por comutação de pacotes. E isso foi feito sem ônus, né, foi feito a título gratuito, embora a Lei Geral de Telecomunicações dissesse que as concessionárias de telecomunicações as concessionárias de telecomunicações deveriam apenas prestar o objeto da concessão, ou seja, a telefonia fixa. Né? Mas elas ganharam essas licenças também, que depois foram adaptadas quando a Anatel criou o serviço de comunicação multimídia e deu essas autorizações em 2001. Elas foram adaptadas e as empresas pagaram R$9.000 por essas autorizações. Além disso, boa parte da infraestrutura ampliada das empresas de internet, ela se constituiu, de uma certa forma, por um subsídio cruzado dos recursos recebidos da telefonia fixa, ou seja, as empresas de telefonia, hoje a maior parte das conexões no Brasil são feitas pelos cabos telefônicos, o ADSL, então essas empresas prestam serviço de telefonia fixa, ganham esse recurso de uma concessão pública assinatura básica, que é uma assinatura básica super alta, de R$40, que inclusive criou um óbice a universalização da telefonia fixa no país, e elas usam esse dinheiro, comprovadamente, se verificou, para ampliar a infraestrutura da prestação de serviço de internet que não tem as garantias do regime público. Então hoje, de alguma forma, essa rede delas também não foi financiada, uma rede que é privada da prestação de serviço de internet. Tem essa questão do momento da licitação em 98, tem essa questão de parte dela ter sido financiada com recursos da assinatura básica, né? E além disso, para o Plano Nacional de Banda Larga, para que elas possam prestar esse serviço nas condições oferecidas pelo governo, ou exigidas pelo governo, pode ser que elas levem ainda mais vantagem para fazer o que está sendo proposto. Então é importante que a gente preste atenção nisso.